Olá, queridos amigos, irmãos e irmãs do Carmelo Teresiano. É com muita alegria eu, Padre Geraldo Luiz Boletini, pároco da paróquia Senhor Bom Jesus, de Santa Bárbara do Oeste, Diocese de Piracicaba, fui convidado por uma fraternidade da UCDS de Pouso Alegre para ministrar esse curso. E com muita alegria aceitei esse convite e preparei esse material, do qual eu vou fazer exposição ao longo de alguns momentos, do qual a gente vai dividir em temas de formação. Então, aceitei esse convite e espero chegar a bom termo desse curso-aula que eu vou ministrar para vocês. É uma maneira do qual nessa igreja cheia de um tempo de desafios como esse, a gente chegar a vocês, nas casas de vocês e rezarmos juntos, né? E o tema do qual eu vou apresentar é fundamentado na obra Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa de Jesus. O tema desse curso é Rumo ao Castelo Interior. É uma leitura interpretativa do itinerário da obra Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa de Jesus na experiência do cotidiano, né? No dia a dia, como que nós vamos vivenciar e experimentar essa espiritualidade, esse caminho rumo ao castelo interior no cotidiano da vida. Quero ressaltar que esse curso já foi enviado a vocês, esse material didático, do qual vocês terão em mãos já, né, e poderão acompanhar comigo, né? Foi assim que eu pensei esse curso, pelo fato de que vocês não vão ficar no material virtual somente, mas vocês terão em mãos essa apostila, do qual ali tem todos os temas que eu vou discorrer nesse nosso encontro, né? Então vamos iniciar esse nosso encontro, logicamente pedindo a proteção de Santa Teresa para que ela nos leve a bom termo deste tema de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Oração de preparação. O Senhor deu-lhe sabedoria e inteligência muito grandes e uma magnanimidade de coração vasta como a areia da praia do mar. Rogai por nós, Santa Teresa, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Ó Deus, que por vosso Espírito suscitasse Santa Teresa, nossa mãe, a fim de que ela apontasse à Igreja um caminho para se alcançar a perfeição. Concedei-nos ser sempre nutridos com o alimento da sua celestial doutrina e abrasados pelo desejo de uma verdadeira santidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, queridos amigos, irmãos e irmãs, quero introduzir, situando um pouco o que vem a ser esse nosso trabalho, essa nossa pastoral. Tá? Digo para vocês que isso é a pastoral da espiritualidade do Carmelo Descalço no Brasil. A missão da pastoral da espiritualidade na Ordem dos Frades Carmelitas Descalços é tornar a experiência de Teresa de Jesus acessível a todos aqueles que desejam ser fortes amigos de Deus na oração. E para isso é necessário desencarcerar a mística teresiana dos muros dos mosteiros, dos conventos, dos claustros e levar essa experiência de Deus às ruas, às famílias, às casas, ao ambiente de trabalho, tá? E Santa Teresa é uma mestra nisso, né? A cozinha, ao lazer, na família.
é necessário urgentemente nós formarmos um grupo de pessoas que tenham comunhão de intenções e de desejos. Formar um grupo de discípulos missionários, como na época de Santa Teresa de Jesus ela queria. Um grupo de pessoas que fossem amigos fortes de Deus na oração. A experiência mística não é um monopólio da vida monacal, da vida religiosa, é um patrimônio da Igreja. E esse direito pertence a todo batizado. Todo cristão, pelo sacramento do batismo, é chamado a viver em uma íntima experiência trinitária de união com Deus. E essa união tem o seu transbordamento na participação da comunidade eclesial e dali se estende a sua ação no mundo. Então, as comunidades do Carmelo Descalço, elas comungam essa unidade da espiritualidade no cotidiano da vida, mas também engajados nas suas comunidades paroquiais, e ali há um transbordamento desse doar-se, desse anunciar essa experiência de Deus no mundo. A nossa união com Deus nos liberta dos muros da nossa própria existência humana, pois quanto mais nós nos unimos a Deus, mais nós saímos de nós mesmos para ir ao encontro do irmão. A prova para sabermos se a nossa união com Deus é autêntica é a capacidade de vivermos com profundidade e responsabilidade a fé que nós professamos em comunhão de oração, numa só caridade, com os irmãos, e ali formar uma comunidade acolhedora, fraterna e misericordiosa. São essas as exigências fundamentais da vivência, da experiência da espiritualidade do Carmelo Descalço. Todo batizado tem direitos e deveres no seguimento de Jesus, pois, ao fazer a experiência do amor de Deus, o cristão deve anunciá-lo através de uma fé encarnada no tempo e na história. E a isso nós chamamos de uma espiritualidade do cotidiano. Não basta a gente ler Santa Teresa, não basta a gente ir na missa, não basta a gente ler o Evangelho. Tá? A gente tem que tirar o Evangelho do livro, a gente tem que tirar Santa Teresa do livro Castelo Interior. A gente tem que operar isso na nossa vida, encarnar na nossa vida, senão continua sendo doutrina, continua sendo livro, é uma espiritualidade não encarnada. O tema desse nosso estudo, intitulado Rumo ao Castelo Interior, tem como finalidade indicar um itinerário prático e acessível da espiritualidade teresiana a partir da obra Castelo Interior ou Moradas de Santa Teresa de Jesus, como um exercício prático da presença de Deus na vida e no cotidiano. A mística do Carmelo teresiano tem como centro da sua atenção ajudar toda pessoa a elevar a categoria do amor humano à perfeição do amor de Deus. Então, a espiritualidade carmelitana nos ajuda a não somente sentir-se amado, querido, desejado por Deus, entrar em comunhão com Ele, mas tornar-se comunhão na vida, com o outro, com o irmão. Aquele que se comunica, aquele que fala com Deus, tem que ter essa capacidade de anunciar a esse Deus que se comunicou com ele. Todo ser humano, ao longo do seu desenvolvimento pessoal, aprende primeiramente a fazer a experiência do amor filial. Isso também, humanamente falando, a nossa primeira experiência de amor é na família. A gente aprende a ser filho, tá? Isso é, aprende a ser filho através do amor dos pais. Depois, enriquecemos este amor humano, expandindo o arco dos nossos relacionamentos ao amor à amizade. A gente, primeiramente, é formado na comunidade familiar, a gente vai aprendendo o amor filial. Depois, a gente parte para o amor à amizade, na escola, no trabalho. E, na maturidade da nossa existência, nós atingimos o amor eros, que nos leva a um transbordamento de nós mesmos e nos tornamos fecundos, geramos vida através dos relacionamentos afetivos duradouros, né? Então, a espiritualidade do Carmelo teresiano parte da experiência primária do amor filial.
para elevar a maturidade da perfeição desse amor de Deus, isto é, o amor ágape. Então a gente vai dando saltos de qualidade, amor filial, amor filia, amor de filhos, de pais, mães, de família, depois amor filia, amor amizade com o outro, com a comunidade, a sociedade, mas tudo isso é motivado por esse motor inicial que é o amor ágape, o amor de Deus. A gente chega à maturidade do nosso relacionamento quando nós subjetivamos esse amor e também objetivamos esse amor de Deus na nossa própria vida. A gente descobre que não só o pai, a mãe, os irmãos, os amigos nos amam, mas a gente se descobre amado por Deus, querido por Deus. E Ele é o motor inicial que dá o arranco na nossa vida. A mística do Carmelo teresiano, a mística teresiana, sem pretensão alguma de apresentar uma definição sobre a mística teresiana, eu, particularmente Padre Geraldo Luiz Bolletini, que passei 25 anos da minha vida religiosa no Carmelo Descalço, eu posso afirmar para vocês que a mística teresiana se funda na capacidade de viver intensamente a fé que nós professamos a partir de uma experiência profunda da comunhão com o mistério de Deus que se revela no cotidiano da nossa vida e da vida de todo cristão. Então, a vida mística, a experiência mística do Carmelo teresiano é viver profundamente a fé que nós professamos. E para viver profundamente a fé que nós professamos, nós devemos conhecer. Não basta levarmos o nome de cristão, nós temos que viver como cristãos. E Santa Teresa nos ensina uma escola de perfeição. A espiritualidade do Carmelo teresiano é uma escola de perfeição que nos leva à maturidade da vida cristã. Não devemos nos assustar ou nos preocupar se não temos experiências de sinais, fenômenos sobrenaturais, ao contrário. Tem gente que, quando a gente fala de vida mística, pensa já logo em seguida em fenômenos extraordinários. A beleza da mística do Carmelo teresiano é que parte do ordinário, do cotidiano, do natural, do trivial, do dia a dia, dá um salto de qualidade, e vendo esses sinais do cotidiano da vida, a gente dá um salto de qualidade, a gente consegue ver os sinais do extraordinário, os sinais de Deus na normalidade do dia a dia. Porque a mística do Carmelo teresiano, ela é essencialmente uma mística sóbria, sem efeitos especiais, E o discernimento para sabermos se estamos pautando a nossa vida espiritual sobre os caminhos ensinados por Teresa de Jesus e João da Cruz é vivermos a mística teresiana encarnada no ordinário da vida. É uma mística sóbria, sem penduricalhos, infantilismos espirituais, mas uma vida vivida na ordem temporal, normal, sem efeitos especiais. Quando eu falo sem efeitos especiais, eu tenho visões e revelações. Isso não é importante para a espiritualidade teresiana, não. Isso não te faz uma pessoa melhor, não. Eu ouço vozes. Isso não te faz um místico. Então, nós precisamos voltar a cavar o chão de sustentação da espiritualidade cristã a partir da experiência dos grandes místicos que a Igreja nos apresenta como setas, como luzes que nos apontam rumo. Por isso, esse curso foi intitulado Rumo ao Castelo Interior. Sabemos que foi somente depois de muitos anos de oração e de uma busca incessante da presença de Deus que foi concedida a Teresa de Jesus algumas graças místicas supranaturais. Depois de muito tempo. Tem gente que começa a fazer uma experiência
com Deus, já fala que está na sétima morada. Calma lá, vamos ser mais humildes. A base de sustentação da espiritualidade teresiana é a humildade, né? Eu estou falando isso porque eu já ouvi gente que falou assim: nossa, eu já fiz a experiência da sétima morada. E eu, sinceramente, eu estou nas primeiras ainda. E eu tenho certeza, para mim, interiormente, a minha sétima morada vai ser no eterno, no doce encontro. Né? Quando eu romper a tela da minha existência e ver face a face o Senhor, ali eu vou entrar no aposento do Divino Rei, da Majestade. A minha sétima morada, como diz o mineiro, depois que eu partir dessa para outra, né? Ali eu vou entrar na sétima morada. Né? Mas nós vamos ver ainda mais adiante a dinâmica das moradas em Santa Teresa. Por que eu estou falando isso? Eu estou me adiantando um pouco. Não podemos esquecer que nesta época Teresa, né? Então lembrando aqui, voltando, que Santa Teresa, ela vai começar a ter uma experiência supranatural, sobrenatural, depois de muitos e muitos anos de vida religiosa. Né? Então, ela já era uma mulher que tinha avançado nesse caminho de perfeição, primeiramente, conhecer a sua própria humanidade, para depois ela conhecer o Senhor. Né? Teresa já era uma mulher madura e proficiente na vida de oração. Vamos encontrá-la escrevendo essas graças místicas somente a partir das quartas moradas do itinerário do castelo interior. Como diz São João da Cruz, Deus fala ao homem ao modo do homem e nem sempre necessita de fenômenos extraordinários para se comunicar. Então Deus fala a nós ao nosso modo. Né? O jeito que Ele quer se comunicar, Ele respeita muito a nossa caminhada de amadurecimento e desenvolvimento, seja pessoal, seja intelectual, seja psicoafetivo. Ele respeita, Ele sabe o conteúdo que temos dentro de nós. Tá? Então, a obra Castelo Interior ou Moradas, tá? A experiência mística desta obra nos descreve não uma ação fechada, ensimesmada, como pensam alguns leitores no primeiro golpe de vista. Né? A palavra interior vem interpretada de uma maneira equivocada, como se nesta obra Teresa de Jesus tivesse uma experiência centrada, fechada em si mesma. Né? Uma obra somente de ida num ponto de convergência. Quer dizer, eu saio, eu começo essa caminhada espiritual, né? Passo pela primeira morada, já pulo para a segunda, já pulo para a terceira e quarta, e eu quero a medalha de ouro é a sétima morada. E não é bem assim. Não é dessa forma. Né? É cíclico. Né? É gradual. Eu posso chegar até tem gente que pode voltar até a primeira morada, está na quarta, quinta ou sexta, acaba voltando para a primeira morada, e tem gente que pode até não só ir para a primeira morada, tem gente que pode correr o risco de cair fora do castelo. Tem que voltar novamente, bater a porta e pedir pousada. Ao contrário, o Castelo Interior é uma obra aberta, com uma incrível capacidade de atrair a alma ao centro, que é Deus, mas também ela tem uma força propulsora, ela atrai. A força do Castelo Interior, ela é uma obra de atração. Né? Mas ela tem essa capacidade de atrair ao centro do castelo interior, mas a hora que você chega no castelo interior, de repente você é pulsionado, jogado, lançado na periferia da vida.
Não vai pensar que é uma obra intimista, é uma obra que te leva, te recolhe na interioridade, tem essa capacidade de atração para a interioridade, mas tem uma mola propulsora no centro que te empurra para fora. Te lança para a periferia da vida, nas fronteiras dessa periferia, para ali você dá e partilhar aquilo que você recebeu da tua intimidade, da presença de Deus na tua vida. O castelo interior contém a mesma dinâmica da experiência, paixão, morte e ressurreição do Senhor. Esse evento atraiu os discípulos de Jesus ao centro do martírio que era Jerusalém, lugar de comunhão e da unidade da comunidade de Jesus. Então, eu fiz esse paralelo, né? A obra de Santa Teresa de Jesus tem essa capacidade de atração, né? E olha, eu vou dizer para você, a vida interior não é só uma vida de regalos, de doces, uma vida adocicada, ensimesmada. Não, ela tem o seu lado também da paixão, do sofrimento, da dor, da renúncia, né? Da própria doação, oblação de vida, para a gente poder experimentar a paixão do Senhor. E a paixão para experimentar a ressurreição do Senhor após a paixão, né? Então, a paixão do Senhor te leva à experiência da ressurreição do Senhor. E a ressurreição, ela tem uma capacidade de te lançar, te enviar em missão. Tá? Então, essa é a mesma dinâmica do castelo interior. Não vão pensar que é uma obra do qual só tem uma meta, a ida. Você chega no 7º aposento, e aí? Não, nós precisamos dar aquilo que nós recebemos de Deus. Né? Não é uma obra fechada, ensimesmada. Então, nesse processo que você vai, né, ao longo dessa nossa caminhada, você vai fazendo uma autoavaliação, vendo, puxa vida, será que eu, pelo menos, cheguei à porta do castelo? Será que eu entrei na primeira morada? Será que eu já fiz a experiência, dei um passo a mais, cheguei na segunda morada? Então, chegar à porta do castelo e falar assim, eu cheguei à porta do castelo. Ir e anunciar ao outro a experiência que você fez de bater a porta do castelo. Entrou no castelo, fez a experiência da primeira morada, ir e falar ao próximo que você entrou na casa de Deus, que Ele te acolheu, que Ele teve misericórdia de você, né? Para que outros possam também vir e bater a porta do castelo. Senão, é uma experiência de Deus muito fechada. Não tem a dinâmica da missão. Tá? Teresa, ao longo do manuscrito do seu itinerário Castelo Interior, vai muitas vezes nos remeter a uma obra anterior, intitulada Caminho de Perfeição, pois ela pressupõe que a obra Castelo Interior, que é destinada às suas filhas espirituais, ela pressupõe que as suas monjas já tenham lido essa obra que preparou o terreno, preparou o caminho Castelo Interior. Então, tem gente que na vida espiritual chega muito afoita, quer conhecer Santa Teresa de Jesus, não quer passar pelo caminho de perfeição. Não quer passar pelo livro da vida, já vai direto na obra primeira. Eu quero a experiência de Deus, eu quero chegar ao aposento do rei. Não, vamos ser mais humildes. Então, quando você lê a obra Castelo Interior, Santa Teresa já pressupõe que suas filhas espirituais já tenham lido aquela obra que preparou o terreno, preparou o caminho, que foi o caminho de perfeição. Pois ela pressupõe que, sendo as suas filhas espirituais as primeiras destinatárias dessa obra Castelo Interior, ela já tem o conhecimento dessas orientações primárias. Então é necessário termos em conta que no itinerário
itinerário do Castelo Interior, pressupõe essa preparação remota, que foi orientada através desta outra obra, Caminho de Perfeição. Teresa tem o desejo de poder ensinar e explicar e exercitar pessoalmente as suas filhas espirituais, né? Mas ela não tem tempo, né? Tem muita coisa para fazer, então ela se detém em escrever, né? Ela vai, essa exigência na vida fraterna, na vida comunitária de Teresa de Jesus, né? Ela não tem tempo de sentar e ensinar pessoalmente às suas irmãs esse itinerário. Então ela começa a fazer o seu testamento espiritual. Ela vai escrevendo, né? Ela escreve o livro da vida, ela escreve o Caminho de Perfeição, ela escreve Castelo Interior ou Moradas, né? Que são orientações nesse caminho de vida espiritual que ela quer para suas filhas. Queria ser breve se conseguisse, diz Teresa, e dizê-lo de maneira diferente, quer dizer, ali no confronto comunitário, pessoalmente, para cada uma. Mas isso é impossível. Bem sei que não vos cansaria, assim como não nos cansam os livros que tratam desse assunto. Então ela sabe que as suas filhas espirituais devem ser mulheres letradas de letras, ter gosto pela leitura. Olha, ninguém vai conhecer a palavra de Deus se não abrir a Sagrada Escritura e ler. Ninguém vai chegar à sétima morada se não obedecer o itinerário proposto por essa mestra de oração que é Santa Teresa. Então pressupõe que tenhamos ao menos acesso a essas letras, né? A esses livros, né? Então ter o acesso a esses manuscritos nos dá a responsabilidade de tirar tudo aquilo que nós aprendemos nos livros para a nossa vida, encarná-la na história. Teresa é uma verdadeira pedagoga da vida no espírito, né? Ela é uma mestra nesse quesito. Para exemplificar a sua pedagogia, nesse contexto atual, podemos dizer que a sua obra Castelo Interior é como uma videoconferência. É interessante, o Castelo Interior parece isso aqui que a gente está fazendo, né? Ela está... Eu quando leio o Castelo Interior, eu vejo Santa Teresa sentada ensinando, né? Parece que ela está fazendo isso que a gente está fazendo, uma videoconferência, né? Um livro interativo, né? Um PowerPoint, né? O Castelo Interior é bem isso, ela oferece muitas imagens, né? E essa é a sua maneira pedagógica. Ela oferece muitos elementos para a gente meditar, e cheio de imagens, símbolos, exemplos e situações e elementos que são visivelmente ilustrativos. Isso, pedagogicamente, nos ajuda bastante, né? Principalmente a entrar na cena dos acontecimentos. É pedagógico, né? Ao lermos as obras de Santa Teresa de Jesus, sentimos o desejo de conhecer mais profundamente a sua espiritualidade, pois ela nos ajuda a conhecer, amar e a experimentar a Deus e entrar em comunhão com Ele e a Ele servir. Não basta a gente ter intimidade com o Senhor. A gente tem intimidade com o Senhor para servir esse Senhor. A espiritualidade teresiana não é monopólio de uns poucos batizados, enclausurados, né, que fizeram a sua consagração a Deus. Né? Ao contrário, esses batizados, chamados por vocação a ser carmelitas, devem ensinar a igreja a rezar, a orar. Né? Fazer uma experiência de Deus no além-muro de convento. Né? A espiritualidade teresiana deve ser acessível a todos os batizados. Então, nesse momento, nós encerramos o nosso primeiro encontro com essa aula tema e nos despedimos de vocês e nos encontramos nessa próxima aula, continuando o nosso tema.